E aí pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto sobre o bom samaritano. A palavra de Deus vai dizer que um certo doutor da lei chega até Jesus e faz uma pergunta a Jesus. O que ele tinha que fazer para dar a vida eterna? Então Jesus responde para ele que ele havia de obedecer a palavra, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como é ele mesmo. E esse doutor da lei responde para Jesus que ele já fazia isto. Então Jesus fala para ele, se você já faz isso, então faça isso e você viverá. Mas ele pergunta para Jesus quem era o seu próximo. Então Jesus faz uma parábola para ele. Jesus conta uma história para que então ele pudesse entender. Jesus usou muitas parábolas de uma forma para que as pessoas pudessem ter um entendimento melhor do que ele queria ensinar. Porque às vezes Jesus ensinava e as pessoas não entendiam. Então Jesus usava a estratégia da parábola, usando exemplos do cotidiano deles, para que então eles ficasse mais claro o entendimento e eles compreendessem melhor o ensinamento de Jesus. Então Jesus conta essa parábola para esse mestre da lei. Jesus diz que certo homem estava num caminho e passando neste caminho veio alguns salteadores, ou seja, ladrões, e pegaram esse rapaz e bateram nele, roubaram ele e deixaram ele praticamente morto à beira do caminho. E Jesus vai dizer que então, após os salteadores fazerem isso, eles foram embora e então vem passando por ali um sacerdote. E esse sacerdote, ao passar, e ele vê esse rapaz caído, a palavra de Deus vai dizer que ele passa de largo. O sacerdote passa de largo, ou seja, passa longe, passa por longe, sabe? Finge que não vê. Depois Jesus vai usar o exemplo que após o sacerdote, então vem passando por ali um levita. O levita era homens responsáveis por cuidar do templo, do louvor e da casa de Deus, do templo de Deus. E o levita, quando passa também, ele vê aquele homem caído e ele também passa de largo. E depois vem um samaritano. E esse samaritano, quando ele vê este homem caído, Jesus vai dizer que então o samaritano vai lá e cuida deste homem que estava machucado, cuida dele, e além de cuidar dele, leva ele até uma hospedagem, e ali ele manda cuidar desse moço e faz o melhor que ele podia, e ainda deixa pago para o dono daquela hospedagem, para que cuidasse dele, e se faltasse alguma coisa, depois quando ele voltasse, ele ia pagar, se por um acaso tivesse necessidade de acrescentar mais algum valor. Ou seja, olha o exemplo que Jesus deu para esse doutor da lei. Um sacerdote e um levita, quando viram aquela pessoa caída, machucada, ferida, fingiu que não viu e passou de largo, ou seja, passou distante. Jesus está dizendo para aquele doutor da lei um ensinamento muito importante que nós temos que aprender também. Porque aquele doutor da lei conhecia as Escrituras, conhecia a lei talvez de Gênesis ao Apocalipse. Naquela época não tinha ainda o Apocalipse, mas sim o Antigo Testamento. Mas talvez nós, nos nossos dias, a gente conheça a Bíblia desde o início ao final. E Jesus está querendo dizer que o sacerdote, que era para ser uma pessoa conectada com Deus, temente a Deus, conhecedor das Escrituras, que tinha ali então um conhecimento, que tinha que ajudar as pessoas do que é o amor de Deus. Jesus usa o exemplo do sacerdote e do levita, homens conhecedores de Deus, da sua palavra, e Jesus usa o exemplo que eles
conhecendo tudo a palavra de Deus, fingiram que não viram aquele homem caído. Ou seja, não basta nós conhecermos a palavra de Deus. Conhecer é importantíssimo e devemos conhecer. Mas nós temos que praticar. A palavra de Deus nos ensina que não podemos ser somente ouvintes, nós temos que ser praticantes. Jesus usa o exemplo dos samaritanos, sabe por quê? O samaritano, na época de Jesus, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles tinham uma briga entre eles, e os judeus se achavam melhores que os samaritanos. Então Jesus está usando o exemplo justamente do samaritano, que aos olhos dos judeus eles eram inferiores. Jesus está usando este exemplo justamente para mostrar para eles, olha, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem o que Deus ensina, mas o samaritano, que vocês às vezes julgam que não conhecem, que não temem a Deus, e vocês não conversam, aquele lá me obedeceu muito mais do que vocês. Foi muito mais do seu próximo. Olha só que lição. O samaritano foi lá e ajudou, se compadeceu do próximo que estava caído e machucado. Então, um grande ensinamento que eu vejo nessa passagem, que nós devemos aprender, é não ser somente ouvinte, mas sim praticante da palavra. Conhecer e praticar. Tiago vai dizer que a fé e a obra, uma está conectada com a outra. A fé sem obra, ela é morta. E a obra sem fé também é morta. Ou seja, não adianta nós falarmos que nós cremos em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas se a nossa fé não produzir obras em nossa vida, ou seja, atitudes que comprovem a nossa fé. E também, ao contrário, não adianta a gente achar que faz muitas coisas para Deus e se a gente não acredita nele, se a gente não tem fé nele. Não adianta você e eu acharmos que somos bons, que a gente faz bondades, porque isso também não salva, isso também não é tudo. A gente tem que fazer os dois juntos. Nós temos que ter a fé em Deus, nós temos que ter as obras. Ou seja, eu creio em Deus, e por essa fé que eu tenho, por essa crença que eu tenho em Deus, e esse conhecimento, isso dentro de mim faz com que eu obedeça e tenha atitudes que comprovem a minha fé. Amém? Então, essa palavra que eu queria deixar para nós hoje, através dessa passagem do bom samaritano, que eu e você possamos ser como esse bom samaritano, que não fecha os olhos para aqueles que estão caídos, machucados, feridos à beira do caminho. Porque tem muitas pessoas caídas, machucadas, às vezes do nosso lado, precisando da minha e da sua ajuda. E às vezes, nós somos que nem o sacerdote e o levita, que Jesus usa como exemplo, que finge que não vê e não se coloca à disposição para ajudar. Que eu e você sejamos como um bom samaritano, que está disposto a fazer a diferença, a ajudar aquele que está caído, a cuidar das suas feridas. Amém? Gostaria que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, gostaria de pedir para que você se inscreva. Se você gostou dessa palavra, eu gostaria que você então curtisse esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, que precisam ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.